Olá, meu nome é Jéssica, sou missionária da Comunidade Católica Shalom, celibatária com votos perpétuos recentes em dezembro de 2020, e é uma grande alegria poder partilhar um pouquinho sobre este chamado ao celibato pelo Reino dos Céus. Eu gostaria de trazer, assim, nessa partilha, um testemunho sobre uma experiência vivida com um pobre. Claro, o chamado ao celibato pelo Reino dos Céus passa pela presença de Deus na nossa vida, pela ação de Deus na nossa vida, passa primeiramente pela oração. É na oração que o Senhor se revela, é na oração que o Senhor nos atrai, é na oração que o Senhor vai ali conquistando o nosso coração a cada dia. Os irmãos também que são casados, né, o matrimônio, irmãos celibatários ajudam, o testemunho dos irmãos ajuda também no processo de identificação. Mas existe também, assim, a providência de Deus durante um percurso, durante o tempo de discernimento. E assim no início da minha caminhada, quando eu estava rezando, iniciando esse meu caminho de rezar com o estado de vida, eu trabalhava ali no Shalom da Paz, servia, né, como missionária ali no Shalom da Paz, e um dia nos chegou um pobre na nossa sala. Estava bem assim, sujo, assim, bem maltratado. E quando eu cheguei, uma irmã que trabalhava comigo estava conversando com ele, um pouco assustada. A gente tende, né, a ter uma primeira reação assim, mais preocupada. E eu fui perguntar o que estava acontecendo. E aquele homem disse que estava precisando de ajuda porque a esposa estava com câncer e ele tinha 2 filhos adolescentes, estava desempregado e partilhou um pouco a situação dele e pediu ajuda. E naquele momento a gente explicou que nós não tínhamos como ajudá-lo financeiramente naquele momento, mas pedimos que ele retornasse 2 dias depois. O nome dele é Aldo, e então eu pedi que ele retornasse 2 dias depois com esperança de falar com o Ministério de Serviço de Promoção Humana e que tivéssemos como ajudá-lo de alguma maneira. No outro dia, eu, por providência, fui de retiro pessoal, um dia em que a gente passa o dia rezando, né? E aí, durante o meu retiro pessoal, eu lembrei deste homem que havia, no dia anterior, ido lá ao Shalom da Paz. E quando eu lembrei dele, eu fiz uma oração a Deus, pedi a Deus que, se fosse verdade, porque a gente sempre tem uma desconfiança, infelizmente, né, mas existe, eu disse a Deus, se fosse verdade a realidade daquele homem, a necessidade dele, que o auxílio de Deus também fosse real. Nisso eu estava rezando e me perguntando muito a Deus como era a forma que Ele queria ser servido e amado por mim. Porque o estado de vida é exatamente isso, é a maneira, é a forma com que eu irei servir e amar a Deus de maneira concreta na minha vida. E rezava pedindo a Deus que me iluminasse acerca desta maneira, se era como uma mulher casada, né, com meu esposo, com meus filhos, servindo a Deus assim, amando a Deus assim, ou se Deus realmente tinha um chamado particular a mim de amá-lo como esposo e de ter a humanidade como filhos, né, um rosto, mas era no meu coração, era muito forte pedir a Deus que me desse um rosto, que revelasse como Ele desejava que eu o amasse. E assim, isso foi alguns minutos do meu retiro, concluí o retiro pessoal e no outro dia eu fui trabalhar normalmente. Não era o dia que havia pedido para o Aldo ir, eu havia pedido para ele ir só no outro dia, justo porque, como eu ia passar o dia rezando, não tinha dado tempo de entrar em contato com ninguém, nem de resolver nada. Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei no Shalom, ele já estava lá e estava com o rosto assim bem mais feliz.
A primeira reação que eu tive foi: meu Deus, por que que ele veio hoje de novo? Eu ainda não vi nada. Mas ele veio assim, mancando, ele mancava um pouquinho, mas com um sorriso assim grande no rosto. E ele veio dizendo: olha, eu não sei se você rezou por mim, mas parece um milagre, porque entraram em contato comigo hoje e a construção que eu trabalhava, que estava parada, vai voltar a funcionar e eu vou poder voltar a trabalhar. E aí ele precisava de uma xerox de alguns documentos para provar a identidade dele e tal, e com isso nós podíamos ajudá-lo, né? E nisso a gente foi conversando, eu fiquei assim tocada pela experiência dele, porque na primeira vez que ele foi, nós tínhamos convidado ele a ir na capela e dizer também a Jesus a necessidade dele. E fiquei ali naquela amizade com aquele homem pobre e ao mesmo tempo aprofundando a história da vida dele. E ele dizia que rezava e perguntava a Deus: por que não eu? Por que a minha esposa? E eu fui percebendo que era um pobre santo, né, que era realmente um vigário de Cristo, e fui identificando nele o rosto de Cristo. Foi interessante porque ele, apesar de ser pobre, quando a gente dizia que éramos missionários e vivíamos da providência de Deus, ele ficava tentando encontrar formas de ajudar. E antes de ir embora neste dia, ele me disse: olha, assim que eu receber o meu salário, eu vou trazer uma cesta básica para você. E eu dizia: Aldo, não precisa, olha, o Senhor cuida muito de nós, não está precisando. Mas ficava muito tocada com o coração bom daquele pobre. E essa experiência com um pobre que é vigário de Cristo me abriu, foi assim uma das primeiras portas que me abriu a compreender que para o celibatário, esta dedicação exclusiva ao reino, essa pertença total a Deus, nós somos assim como que lançados aos pobres, que muitas vezes são pobres materiais, muitas vezes são jovens, são irmãos necessitados, são pessoas que o Senhor realmente deseja, através dele, ser amado e ser servido. Então, eu posso dizer assim que essas experiências, elas contribuíram muito no meu chamado, no meu processo de discernimento, né? Para além de toda a voz de Deus, que é o que realmente atrai, que é o que realmente nos conquista, esse processo do testemunho dos irmãos, de identificação. Também, de uma maneira muito particular, eu gostaria de trazer a característica do celibatário, que é de ser um sinal escatológico, né? De ser um sinal do céu, porque na minha história de vida, quando eu tinha 13 anos, eu descobri um osteosarcoma, e era um câncer, um tumor ósseo bem agressivo, e tive uma experiência assim muito forte de, ainda na adolescência, passar por uma situação assim, eu que tinha aquela vida tão planejada de estudo, de tudo, de repente ficar ali realmente em um tratamento com um risco de vida muito grande. Aquilo imprimiu no meu coração uma necessidade muito grande assim de olhar para o céu. E eu acredito que essa impressão de Deus na minha história de vida me faz também olhar para tudo como realmente passageiro e desejar realmente ancorar o coração na eternidade. E isso abre o coração de um celibatário. Viver aqui na terra já com o coração ancorado no céu, sabendo que realmente, de verdade, tudo aqui é passageiro, né? Tudo de bom, que a vida é maravilhosa, ela é passageira. E isso sempre gerou em mim, apesar de jovem, o desejo de tomar essas decisões eternas, essas decisões com sabor de eternidade. Eu não dá para me aprofundar aqui agora nessa minha experiência. Quem sabe uma outra oportunidade, na minha experiência de cura que passou também
pelo Sagrado Coração de Jesus, mas o que eu gostaria de falar é sobre esse ser sinal do céu, né? Esse sinal da eternidade aqui na Terra. Por fim, para responder, para decidir mesmo, né? Em meio também, claro, que aos medos, em meio às tentações, em meio às provações que se levantam mesmo, nos momentos de maior insegurança, duas graças assim que me auxiliaram, dadas por Deus neste caminho, né, de decisão, sempre foi a fé, acreditar, né, crer em Deus, né, crer no amor divino que envolve a nossa vida e que na vida do celibatário envolve de uma maneira muito forte, né, uma presença que é insubstituível, que realmente é única na nossa vida e que mesmo quando se ausenta, a graça da fé, de que vale a pena ser dele, que vale a pena se entregar a ele, né? Vale a pena apostar a nossa vida, né? A alegria da nossa vida em Deus. E a liberdade, né? Para responder a este chamado, é preciso responder com muita liberdade, né? Ninguém vai obrigado, e uma grande alegria, eu posso testemunhar, é sentir essa liberdade. A liberdade de se dar a Deus, a liberdade de se desprender das seguranças humanas, de se desprender até das necessidades lícitas, para poder se confiar a Deus e para poder amar a Deus com a nossa pobreza, com a nossa pequenez, apesar do nosso pecado. É um chamado de muita misericórdia divina, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas inúmeras quedas, apesar de tantas coisas, poder com liberdade se dar a Deus, acreditando, confiando na escolha divina e acreditando que antes mesmo de nós buscarmos a Deus, né, de nós desejarmos a Deus ou sermos capazes de dar alguma resposta a Deus, Ele mesmo nos escolheu, Ele mesmo realiza a sua obra em nós, não em vista de nós, mas em vista de outros, que muitas vezes nós não vemos aqui e agora. No percurso da nossa história, Deus permite alguns sinais, mas crer verdadeiramente que não é para nós, é para a igreja, é para os homens, é para os jovens, é para a comunidade, é remédio para a humanidade. Né, estou gravando esse vídeo, fiz os meus votos perpétuos em tempo de pandemia. Inclusive, quando eu enviei a minha carta para solicitar os votos perpétuos, eu mesma estava com Covid, era dia de São José, né, guardião dos virgens, protetor, né, sinal de pureza para nós. E estamos nesse tempo assim de tanta necessidade e se faz urgente realmente, né? Aquele desejo de responder a Deus com generosidade, porque é próprio de Deus ser generoso, ser pródigo, ser bom, né? Abandonando os temores, abandonando os medos. Então é um pouco esse o caminho que eu fui trilhando e trilho, e apesar dos votos perpétuos, estou só iniciando, estou só começando a trilhar, estou aprendendo a cada dia a ser celibatária pelo reino dos céus, né, a acolher cada vez mais o Senhor como esposo e a acolher cada vez mais aqueles que o Senhor quer me dar, né, que nós mesmos, filho, não se escolhe, né, o próprio céu nos concede, nos dá conforme a sua vontade, conforme a sua providência. Por fim, uma última característica assim, que eu gostaria de trazer do celibato é a disponibilidade missionária. O celibatário pelo reino dos céus estar disponível para ser enviado em missão, estar disponível para o que for preciso. E essa é uma grande alegria, né? Uma alegria imensa, poder estar disponível, né? Poder dedicar-se a Deus de uma maneira exclusiva, de uma maneira total. Conto com as suas orações para que eu seja fiel a cada dia neste chamado que o Senhor me fez. E rezemos
para que o Senhor também suscite mais e mais jovens enamorados pelo Senhor. Deus abençoe. Shalom.